Você sabe o que é hipertensão? Sabia que, segundo relatórios da MS em 2023, cerca de 1 em cada 3 pessoas tem hipertensão? E, infelizmente, 33% da população brasileira que tem hipertensão tem controles adequados? Mas, afinal, o que é hipertensão? O que é um controle adequado de pressão arterial? E como a gente desenvolve essa doença? Hoje eu vou falar sobre como você virou hipertenso e uma das maneiras e estratégias para você controlar elas. Olá, meu nome é Caio Matsubara, sou médico clínico geral, especialista em clínica médica. E hoje eu vou falar sobre pressão alta. Você tem diagnóstico de pressão alta ou recebeu o diagnóstico recentemente? Você sabe o que significa pressão alta? Hoje eu vou explicar para que você consiga tratar de uma maneira melhor. Bom, a nossa pressão arterial é uma coisa decorrente de uma fórmula que a gente chama pressão arterial igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Doutor, falou grego agora, né? Isso é o significado do quê? Então, alterando essas duas variáveis, a gente pode ter pressão alta ou não. Isso faz com que o paciente tenha complicações a longo prazo. Para você entender um pouquinho melhor, a nossa pressão ela não é fixa, ela é variável. Tem certas coisas que a gente vai fazer que vai fazer com que aumente a pressão, tem certas coisas que a gente vai fazer com que diminua a pressão. Exemplo, se a gente está estressado, vai aumentar o débito cardíaco, ou seja, a frequência cardíaca, então vai fazer com que você aumente a pressão. Se a gente está relaxado, vai fazer com que o débito cardíaco diminua e também vai causar uma vasodilatação das artérias, faz com que a nossa pressão diminua. Se a gente comeu coisas com muito sal, faz com que a gente retenha água e essa retenção de água vai aumentar o débito cardíaco, ou seja, quanto de sangue que você tem, fazendo com que você aumente a pressão. E se você também tem dormido mal, vai influenciar em questões hormonais que vai fazer o aumento na pressão. Então, você sabe que você tem pressão alta, mas isso significa o quê? Então, a nossa pressão normal, geralmente, é nesse patamar. No hipertenso, quando a gente mede em consultório, a pressão está alta, mesmo ele em repouso, sem fazer nada. Quando que a gente considera alta? Quando a gente faz 2 medições em dias isolados do consultório ou com algum profissional de saúde e dá acima ou igual a 14/9. Tanto faz o 14 como o 9. Se você tem essas 2 medidas alteradas, é bem provável que você seja hipertenso. Outra forma de avaliar é se você faz medições residenciais, ou seja, faz medições em casa, e ela dá persistentemente acima de 130/85, a gente também suspeita que você possa ser hipertenso. Tem algumas variáveis que a gente tem que tentar eliminar, no caso que a gente chama de hipertensão do jaleco branco. O famoso, quando vai no médico, fica ansioso e a pressão sobe. Se você tem isso, uma das estratégias é você fazer essa medição residencial da pressão arterial, que seria aí você medir durante pelo menos uma semana, em 3 momentos diferentes, de manhã, à tarde e à noite, e você mede 2 vezes, um intervalo de 1 minuto cada um, e anota o valor da pressão. Se a média dessas pressões estiverem acima, igual a 130/85, é provável que você seja hipertenso. Claro que você tem que estar com o aparelho calibrado, tem que estar com a bexiga vazia, logo pela manhã esperar mais ou menos 1 hora para poder medir. São muitas variáveis que você tem que levar em conta, então geralmente o médico vai recomendar para você um exame chamado MAPA. O MAPA é um exame que o paciente fica com o aparelho durante o braço, durante 24 horas, ele vai realizar essa medição para você e depois vai ter o resultado. Tá, agora eu tenho hipertensão. Qual que é o principal problema da hipertensão? Como eu falei, a pressão alta, ela no hipertenso já está mais alta. Qual é o problema disso? Como já está em níveis de pressões mais elevadas, coisas podem fazer com que você fique mais estressado, irritado e essa pressão subir. Às vezes ela pode subir em níveis muito perigosos, acima de 160, 200, 220. Já peguei pacientes com 240 de pressão e isso é uma emergência. Qual que é o principal problema? É que esse nível elevado de pressão pode causar um rompimento aí dos vasos sanguíneos, levando aí a um derrame. Além disso, de infartos também podem ocorrer se você tiver um aumento de pressão muito alto e súbito. Portanto, procure um médico se você tem apresentado descontrole pressórico, especialmente se ela está muito elevada.
Além disso, esses níveis de pressões cronicamente altos faz com que você tenha lesão nos vasos. E os vasos são importantes para manter o funcionamento do nosso corpo. Então, para poder entender, de cima para baixo, vamos lá. Então, no cérebro pode causar derrame, além do aumento da incidência de doenças demenciais, como o Alzheimer. Outra coisa, na visão, pode levar à perda visual, que a gente chama de retinopatia hipertensiva. Por isso que é importante você passar no oftalmologista, se você tem hipertensão, para ele dar uma olhada ali no fundo do olho. No coração, pode causar aí o próprio infarto, que é o mais temido, mas também pode ocorrer alterações também no funcionamento do coração, que a gente chama de insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca ou alterações aí no tamanho do coração pode levar ao desenvolvimento de arritmias. Na questão do rim, pode causar uma perda da função do rim, ou seja, a famosa diálise. E a principal dificuldade é que essa perda da função do rim não é fácil de ser diagnosticada, não. É somente através de exames. Quando está muito alterado, é que o rim começa a falhar. Só que aí, quando está nessa fase, não tem reversão. Por isso é importante você fazer exames da função do rim também. Outra alteração seria nos vasos sanguíneos. Como aí a pressão fica muito aumentada, ocorre uma lesão da parede dos vasos, causando um processo que a gente chama de aterosclerose, principalmente dos membros inferiores. Então, o paciente vai ter o que a gente chama de claudicação intermitente, insuficiência arterial periférica. Então, os vasos sanguíneos da perna ficam ruins, então o paciente caminha um pouquinho, começa a sentir dor. Essas são as principais repercussões. Então, é importante você ter os níveis de controle pressóricos normais. Normais quanto? Vai depender do risco do paciente. Se o paciente ele tem diversas doenças, como diabetes, a meta é deixar 12 por 8 para baixo. De toda maneira, a gente tem que ter um controle mais rígido do que se uma pessoa que não tem comorbidades. A meta seria 13 por 8 para baixo. Em idosos, é uma questão à parte, porque aí a gente tem que tentar aí manter um controle da pressão, mas tomar cuidado com outro fenômeno chamado de hipotensão arterial. Então, você vai ter que discutir com o seu médico qual a sua meta de hipertenso, se você é idoso, principalmente se você é um idoso frágil, com risco aumentado para quedas. E agora, estou tomando remédio, é só remédio mesmo que eu preciso fazer? Será que tem outra maneira para tentar parar de tomar remédio ou reverter a hipertensão? Muito vai depender de qual estado que você é na questão da pressão. Para isso, a gente vai tentar avaliar se tem aí uma causa específica que está causando hipertensão. Se às vezes é um problema de tireoide, se é um problema numa glândula chamada adrenal, se no caso felcromocitoma ou hiperaldosteronismo primário. Se for essas doenças, a gente trata especificamente essas doenças, aliado ao controle de pressão, é claro, que a hipertensão tende a assumir. Na maioria das vezes, a gente atribui a hipertensão à genética, né? Então, meus pais têm, isso vai causar problema. Só que tem uma certa condição que a gente não fala muito, mas chamado de síndrome metabólica. Se vocês quiserem saber mais, tem um cardzinho explicando aí o que é síndrome metabólica. Mas se você tem hipertensão como resultado da síndrome metabólica, você tem possibilidade de reversão, sim. Ou seja, tomar menos remédio, desde que você faça algumas condições. No caso, você vai ter que mudar a sua composição corporal. Ou seja, aquela barriguinha que talvez você tenha, tem que sumir para que você consiga controlar melhor a pressão. Fazendo com que os seus níveis de insulina fiquem mais baixos e dessa maneira a pressão volte ao normal. Doutor, nível de insulina, que isso tem a ver com minha pressão alta? A insulina, ela é um hormônio que é produzido em decorrência quando a gente consome alimentos com alto teor de glicose ou quando a gente consome qualquer alimento, a insulina entra em ação, fazendo com que essa glicose ela baixe e vai entrar na célula para ser usada como energia ou vai ser armazenado como gordura. Só que ela tem um papel importante também no controle da pressão. No caso, ela vai atuar lá no seu rim, fazendo com que o seu rim retenha mais sódio. Retendo um sódio, por consequência, vai reter mais líquido. Retendo mais líquido vai fazer com que você aumente a pressão, porque vai ter um débito cardíaco maior, naquela forma que eu mostrei. Outra maneira é que níveis muito altos de glicose
é inflamatório, ou seja, ele inflama o nosso corpo e faz o processo que a gente chama de glicação. E essa inflamação vai consumir os nossos componentes que a gente chama, que ajuda a vasodilatar o sangue, seria o óxido nítrico. O óxido nítrico, ele é uma substância que, quando liberada lá no vaso sanguíneo, faz com que ele aumente de tamanho, então faz esse processo de vasodilatação. Então esse processo de vasodilatação está comprometido no paciente que tem síndrome metabólica. Outra maneira é que a insulina também vai agir num sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso periférico, aumentando o tônus simpático, fazendo com que a frequência cardíaca fique mais alta, levando a um aumento no débito cardíaco, resultando no aumento da pressão. Eu sei que parece que eu falei grego agora, mas se você controlar o que você come, como come, se você faz exercício físico, se você dorme bem, se você é menos estressado, você vai conseguir reverter a sua hipertensão, desde que tenha esses todos os cuidados. Eu sei que essa é a parte chata que o médico manda falar, tem hipertensão, agora precisa cuidar da alimentação, precisa fazer exercício físico, precisa dormir melhor, precisa ser menos estressado. Mas essa é a única parte que vai conseguir ajudar a reverter essa doença. Tem uma playlist enorme de vídeos aí de como você pode aí melhorar esses hábitos de vida. É só clicar que vai aparecer aqui para vocês. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.